Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Tema de hoje, até onde eu posso crescer? Não sei, né? Vamos analisar e vamos ver. E por que o tema é tão provocativo assim? Até onde a gente pode crescer? Porque essa é exatamente uma pergunta que um lojista certa vez fez para mim. Eu estava executando um trabalho, lá, um projeto de consultoria nas lojas dele e tal, e ele começou a perceber que a gente começou a dobrar, triplicar faturamento, expandir a rede, abrir loja e tal. E ele virou para mim e fez essa pergunta: Hermelino, até onde a gente pode crescer? E a minha resposta foi: não sei, porque a gente começa a olhar seus números aqui e encontra ainda muito espaço de melhoria, né? E é sobre isso, que números que eu olhei, por que eu dei essa resposta, enfim, por que ele fez essa pergunta. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então fica comigo que o assunto é bem interessante, eu tenho absoluta certeza que vai mexer com você, vai fazer uma boa provocação aí para você refletir também, né? Como que você pode crescer, até onde você pode crescer. E, antes de tudo, eu gosto de deixar aqueles recadinhos básicos aqui, né? Se você está vendo a gente pelo YouTube, veja aí se você já é inscrito no nosso canal. Se não, se inscreve agora. Muita gente acompanha os conteúdos e esquece de se inscrever. É importante a gente ter uma quantidade de inscritos, né? Crescendo, em permanente crescimento, que isso ajuda muito o canal, né? Então, se inscreve aí se você não for inscrito, clica no sininho, deixa o seu like, é importante também, né? Dá interação, relevância para o vídeo, o seu comentário, isso é muito importante para a gente. E se você está vendo através e se você prefere ouvir, né, é só procurar a gente nas principais plataformas de podcast que você vai procurar ali Falando de Loja, você vai encontrar a gente no Spotify, no Deezer, na Apple, na Google, enfim, todas as plataformas de podcast você encontra a gente. Você vai ouvir o Papo com Lojista, é só procurar ali o nosso canal Falando de Loja que você vai encontrar o quadro Papo com Lojista no formato podcast também. Beleza? Então é isso. Até onde a gente pode crescer? Primeiro, por que esse lojista me fez essa pergunta? Porque a gente, quando começou a desenvolver um trabalho de consultoria na rede de lojas, ele estava com 6 lojas na época, quando ele me procurou e tal, procurou o nosso escritório com muita dificuldade, realmente seríssima, né? Estava sem estoque, as vendas muito baixas, as lojas estavam velhas, precisando de reforma, a equipe desmotivada, tinha gerente antigo em loja sem produção, loja com equipe desequilibrada, né? Uma vendedora sozinha representando 40% da venda, a outra não vendia nada, enfim, ou seja, um quadro bastante complexo. E esse foi vamos dizer assim, o início da nossa operação de consultoria, quando a gente fechou o contrato com ele, etc e tal, e, enfim, até numa situação bastante crítica que ele estava. E a gente começou a desenvolver esse trabalho lá, e passo a passo, começamos a ir ajustando as compras, trabalhando, focando muito nas vendas, né? O que a gente podia fazer para melhorar as vendas, porque a fonte de receita da loja, né? Por onde que entra dinheiro? Pelas vendas. Então, vamos capacitar gerente, equipe de loja, vamos trabalhar os planos de pagamento, ver o que a gente consegue organizar para dar equilíbrio financeiro e otimizando as compras para gerar receita suficiente para poder ir modernizando as lojas e fazendo os acertos aí de equipe, os ajustes, né? A gente sabe que demissão é caro e tinha algumas para fazer, então, enfim, não é muito fácil. E a gente começou esse projeto e fazendo. E eu me lembro que esse lojista ele tinha um mote ele tinha na rede uma loja de departamentos, uma rede de lojas de departamentos, e ele tinha uma máxima que era o crediário era um mal necessário, né? Não, isso aqui eu tenho porque, mas se eu puder evitar é melhor, né? E quando eu fiz uma análise, eu disse para ele assim: não, você está enganado. O teu crediário é a tua tábua de salvação. É aqui que você vai gerar receita suficiente para você reverter o seu negócio, aumentar a sua lucratividade, potencializar as suas vendas e, né, melhorar suas margens de lucro líquido, inclusive. Eles não, como, né? Você está louco e tal, né? E a gente começou a desenvolver um trabalho. Eu me lembro que a gente fez quando eu apresentei o projeto, depois de ter levantado todos os números, ter mapeado, implantado o sistema, inclusive, primeiro começou trocando o sistema, ele não tinha um sistema adequado ao perfil das lojas dele. Então começou com um projeto de troca de sistema, implantação, classificação de estoque, né? Cadastrando tudo, recadastrando tudo para classificar tudo direitinho, para saber exatamente as categorias, subcategorias, segmento, tudo certinho por marca, por grade, e assim por diante, por departamento, né? Dimensionando, mapeando, inventariando a loja, tudo para ter o controle certinho
da posição de estoque, e etc. Né? Ou seja, foi feito todo esse trabalho, ao mesmo tempo, paralelamente no administrativo financeiro, planejando ali, planilhando e ajustando seu plano de contas gerencial, classificação de despesas, mapeando as suas receitas, os seus gastos, né? E assim por diante. Ok, feito isso aí, começamos então a implementar. Foi quando eu disse para ele, não, nós vamos alavancar a sua venda na venda a prazo, porque nós precisamos melhorar o seu markup. O seu markup está muito baixo, ele trabalhava com markup muito baixo, com um foco em venda à vista. Não, eu preciso, porque o desespero sempre, eu preciso gerar caixa, e aí, para gerar caixa, eu tenho que vender à vista, para eu vender à vista eu tenho que ter preço. Né? Então, o markup dele é sempre muito baixo. Né? Então, com isso, o resultado era muito pífio, né? Porque a hora que a gente puxava um DRE, a hora que você fazia um apanhado ali para saber o resultado líquido final da operação, né? O faturado, menos o custo da mercadoria, menos as despesas fixas, variáveis e as não operacionais, a hora que você olhava ali o resultado líquido, não dava nada. E aí não conseguia sair daquela situação, por quê? Porque ele não tinha capacidade de gerar um resultado suficiente para se fazer investimento, se assumir compromissos, né? Além da roda operacional ali. Então, é realmente um quadro muito desafiador. E aí, quando eu mostrei para ele, não, nós vamos partir para a venda a prazo, né? Eu fiz toda uma simulação, planilhei tudo, olha, a gente vai melhorar o seu markup, nós vamos ter um preço um pouco mais alto, né? No entanto, nós vamos desfocar da venda à vista e nós vamos trazer para a venda a prazo. Vamos capacitar o time, todos os seus gestores de loja, vamos sinalizar vitrine, adesivar vitrine, treinar os seus vendedores, a equipe, não é? Vamos treinar ali, acompanhar direitinho e vamos colocar como meta vender em parcelas mais longas, né? E aí ele olhou para mim, Milena, e como é que eu pago as minhas contas, né? Ok, agora é o outro lado da história. Como é que a gente vai garantir liquidez na sua operação? Então, eu fiz uma conta planejada, quanto que desse faturamento seria em cartão de crédito, um parcelamento em cartão, e quanto que a gente alavancaria no crediário. Não é? A gente sabe que no cartão de crédito eu consigo fazer antecipação de recebível. Então, eu consigo gerar caixa se eu estiver vendendo no cartão. No crediário, as vendas no crediário, eu não consigo fazer uma antecipação direta, não é? Porque é um crédito que eu mesmo estou dando, então eu não consigo descontar esse recebível, fazer uma antecipação desse recebível dentro da minha própria operação. Então eu preciso ter equilíbrio ou um agente externo que me antecipe, que me garanta liquidez. A gente sabe que ela é uma operação um pouco mais complexa para se estruturar, porque você tem inadimplência, recuperação de atrasados, você tem ali o risco de crédito, então você tem um custo diferenciado para você fazer além da complexidade, uma taxa mais elevada para você fazer essa operação de antecipação de recebível de crediário. E não é tão simples de fazer, se você não tem um agente financeiro ali, não é? Para você conseguir equacionar essa transação não é muito fácil. Então, por conta disso, a gente alavancou, distribuindo essa venda, focalizando bastante no cartão, um percentual, uma meta bastante agressiva de venda parcelada no cartão, considerando que a gente ia readequar os markups, adequar o mix de produto, porque ele estava com produtos muito focalizados para o popular, para poder vender à vista, e por conta disso, né, nós começamos então a fazer essa migração, e melhorando o markup, e trabalhando essa venda parcelada, porque quando a gente jogou na venda parcelada, o ticket imediatamente subiu, o ticket médio, né? Ou seja, se o cliente gastava em média R$70, R$80 na loja dele cada vez que fazia uma compra, quando a gente começou a focalizar mesmo, trabalhando gestores, trabalhando a equipe de venda, sinalizando, adesivando vitrine, colocando plaquetinha dentro da loja, sinalizando as áreas, os departamentos, né, bem sinalizados na loja, realmente com foco, trabalhando, propondo, a gente viu que o ticket triplicou. Assim, de imediato, o ticket médio triplicou. O que significa isso? Como é importante entender isso? O lojista que entende isso consegue potencializar, ter ganho de escala, ganho de produtividade assim fenomenal. Quando a gente fez isso, com a mesma quantidade de vendas que ele fazia, ele alavancou seu faturamento. Então perceba, produtividade é isso, é você conseguir alavancar seu faturamento sem aumentar necessariamente o movimento da loja. Então, com a mesma quantidade
de vendas fechadas, você consegue faturar muito mais. Por quê? Porque cada vez que o cliente compra com você, ele gasta muito mais. Então, esse é o primeiro foco, é o que está na mão, é o que está na mão do lojista, porque já é um cliente dentro da loja. Então, o que eu preciso fazer é trabalhar melhor esse cliente. E foi isso que nós fizemos. Quando nós fizemos isso, e demonstramos isso para todo o time e disponibilizamos as ferramentas, no caso, a venda parcelada no cartão de crédito sem limite, retiramos toda qualquer restrição, podia qualquer valor, etc. e tal, capacitamos o time e ensinamos como fazer isso e de imediato a venda alavancou. E aí se fazia então antecipação de recebíveis dessas vendas faturadas no cartão de crédito para gerar caixa e conseguir ir pagando as despesas e repondo essa mercadoria, né? Enfim, e com isso foi dando fôlego também para começar aos poucos e liberando mais a participação do crediário no faturamento, sendo que no crediário o ticket era mais expressivo ainda, ou seja, os clientes que faziam compra no crediário da loja tendiam a gastar mais e serem mais frequentes na loja, não é? Porque o cliente está todo mês ali pagando o carnezinho, então ele retorna lá na loja, ele tende a ser mais frequente. Além do que, quando você vende no crediário, é como eu costumo dizer, o limite que você dá para um cliente no crediário da loja, não é? É um valor que ele só consegue gastar na sua loja. É diferente do limite que ele tem no cartão de crédito. Porque o limite que ele tem no cartão de crédito dele, ele consegue gastar também no seu concorrente. Então, ele não só gasta na sua loja, como ele pode gastar no seu concorrente direto ou em outros concorrentes indiretos, como se você tem uma sapataria, se ele comprar um celular, ele pode gastar o limite do cartão dele comprando esse celular, ou na farmácia, ou no supermercado, ou abastecendo o carro dele, ou comprando peças, gastando na oficina. Percebe o que eu estou dizendo? Então, o limite que ele tem no cartão, você não consegue ter um controle. O limite que você dá no crediário, ele só consegue gastar na sua loja. Então, quando você desenvolve um relacionamento com o seu cliente de maneira adequada, organizada, evidentemente que você tende a ter esse cliente mais frequente na sua loja, gastando mais cada vez que compra e gastando mais com você, ou seja, fidelizando mais. Então, é uma estratégia poderosa. E com um detalhe, quem compra a prazo não pede desconto. O cliente que compra à vista quer desconto, quer preço. O cliente que vai para o crediário, o cliente que vai para o parcelamento, ele olha o valor da parcela, quanto é que se cabe no bolso dele, quanto é que ele vai ter que pagar, quanto é que vai ficar a parcela mensal, não é isso? E aí você consegue trabalhar com margens melhores, com um markup melhor. Ou seja, em resumo da história, nós conseguimos alavancar o faturamento, nós conseguimos melhorar o ticket médio sem necessariamente aumentar a quantidade de clientes dentro da loja. Ou seja, não foi necessário fazer um trabalho de marketing, de prospecção de novos clientes, mas de aproveitamento desse cliente que já estava dentro da loja, readequando o modelo de administração e, aos poucos, nós fomos ajustando o mix de produto, capacitando o time e disponibilizando caixa, né, para que ele conseguisse alavancar mais. E aí começou a fazer, implementou um programa de fidelidade para os clientes, isso gera mais fidelização, mais recurso de vendas, porque quando você consegue acumular pontuação, você começa a desenvolver um canal de comunicação com o seu cliente, atraindo esse cliente para a loja, em campanhas específicas, né? Você consegue mandar um WhatsApp, fulano, você tem tantos pontos na loja, se você vier essa semana, né, eu estou um resgate diferenciado para você, alguma coisa assim, você resgata em dobro, enfim, né? Você tem ações que você pode promover e são armas que você utiliza quando o movimento está fraco. Quando o movimento caiu, você põe um time para entrar em contato. Tira o relatório aí de quem tem ponto no plano fidelidade aí, manda mensagem, faz esse cliente vir na loja, gastar os pontinhos dele. Né? É um marketing extremamente barato e você paga em mercadoria. Né? É diferente quando você tem um plano fidelidade, porque você paga em mercadoria. Ou seja, esse foi o projeto, assim, bem resumidamente, né, que nós fizemos nessa rede de lojas. E essa loja começou, então, a desenvolver, começou a crescer. E a partir do momento que começou a gerar caixa, começou a crescer, o faturamento realmente subiu muito, foi melhorando o mix de produto, melhorando a qualidade desse produto, não é? E com isso também tendo condições de ter um markup mais elevado. E chegou num ponto que esse lojista alavancou bastante o crediário virou, assim, de patinho feio que era, virou o cisne maravilhoso da loja, né? Porque começou a gerar uma receita fabulosa. Porque ele colocou até 5 vezes sem juros e de 6 a 10 vezes ou 12 vezes com juros, crediário com juros. E só a receita de juros desse plano que gerava, o faturamento gerava, cobria a inadimplência dele, e a inadimplência dele tendia a zero. Por quê?
Porque ele tinha um plano, um projeto do plano, evidentemente isso tudo foi muito bem planejado e tal, e o markup lá em cima, porque além de ser um markup mais alto, você tinha os juros da venda desses planos mais alongados. Então, o markup ia para vezes 3, né? Então, e ele olhava e falava assim, nossa, olha o... puxava o DRE e falava, olha o resultado que está dando essa minha operação, né? Então, com isso, ele realmente ficou muito feliz e aí ele me fez essa pergunta. Eu me lembro que um dia a gente conversando, tomando café e tal, e ele virou para mim e falou assim, Hermelino, até onde a gente pode crescer? E foi interessante essa pergunta porque eu disse assim, não sei, porque quando eu tiro os seus relatórios, a gente começa a olhar ticket médio para o plano de pagamento, a gente começa a olhar PA, valor médio do item vendido, a venda por departamentos, a venda por categoria, distribuindo por cada vendedor, e a gente começa a analisar o time aqui, comparar as lojas, venda por metro quadrado, a gente começa a encontrar um monte de espaços de melhoria que ainda você pode fazer, né? E aí ele olhou e falou assim, de fato, realmente, então significa que eu ainda posso crescer muito mais nessas lojas? A resposta foi sim, dá uma olhada. Se a gente começa a monitorar e acompanhar, né? E foi o que ele fez, né? Investiu num supervisor, colocou um supervisor que ele não tinha, uma supervisão de lojas, então colocou um supervisor capacitado, experiente, que realmente monitorava esses indicadores, acompanhava muito de perto as lojas, dando suporte aos gestores de loja, né? Ajudando na capacitação e na orientação do time, arrumação de loja, enfim, dando feedback, orientando, motivando. Enfim, a rede começou a crescer mais e mais e mais, a tal ponto que chegou, aí é o ponto que eu queria chegar aqui também, chegou num ponto de precisamos abrir mais lojas, né? Eu disse, agora sim, entendeu? Esse é o ponto final que eu queria chegar, porque eu vejo muito lojista assim, sai abrindo loja, mas sim, quando eu devo abrir? Quando eu devo começar a minha expansão? A minha sugestão se você tem capital e quer começar a abrir, né, ok, você pode fazer um planejamento diferenciado, mas geralmente não é o caso. Então, a minha orientação para os lojistas eu acho que você deve partir para a expansão quando você otimizou a sua operação, a que você já tem, né? Então, você trabalhou aqui, espremeu tudo que deu, ela atingiu num ponto aqui que está ótimo, o ticket médio, o giro de estoques, o markup, a hora que você tira um DRE, ou seja, que você começa a analisar, você viu que essa operação realmente está madura, você conseguiu alavancar ela dentro do potencial que ela tinha. Então, se eu quiser mais, eu tenho que abrir uma nova operação, não é? E eu analiso um DRE, a minha capacidade de investimento, de assumir compromissos. Então, é dessa maneira, esse é o momento que eu sugiro que o empresário deve pensar, então, em expandir para outras lojas. Por que eu estou colocando isso? Porque, às vezes, eu vejo o lojista iniciando um projeto de expansão sem planejamento e vai abrindo sem necessariamente ter as condições ou ter tirado o proveito necessário das unidades que ele já tem. Então, eu acho meio pouco inteligente você partir para um projeto de expansão, a não ser, como eu fiz a ressalva inicialmente, a não ser que você tenha capital disponível, e aí você então começa um projeto de investimento e você tem capacidade, fôlego para aguardar o amadurecimento de cada unidade dessa simultaneamente, né? Então, você tem essa capacidade de investimento, mas geralmente não é a realidade da maioria dos lojistas, dos investidores. Então, eu digo assim, sair fazendo a expansão do negócio sem o devido planejamento, sem você ter esses números, esses dados ali na ponta do lápis, né? Eu acho temerário. Então, qual que é a minha sugestão, a minha orientação? Até onde eu posso crescer? Bom, analise a sua loja, os indicadores, faz o benchmark. O que é benchmark? A comparação com os números do mercado, né? Qual é o ticket médio do mercado? Hermelino, eu não consigo, como é que eu fico sabendo? Quer uma sugestão? Uma das maneiras que você tem de ter acesso à informação é procurar as empresas de capital aberto. Por lei, as SAs, né? Então, uma Renner, uma CIA, uma Marisa, são lojas que são SA, elas têm por obrigação legal que publicar os seus resultados, os seus números. Então, se você entrar ali na relação de investidores, né? Toda essa loja tem relacionamento com o investidor, o RI, que a gente chama, né? RI da Marisa, RI da Renner, RI enfim, da Avan, todas essas lojas, essas cadeias de lojas que são SA e que têm ações em bolsa, elas têm obrigação de publicar. Então você pode ir lá ali e dar uma procurada nesses números. E ali eles publicam ticket médio, faturamento, venda por metro quadrado, venda por unidade, né, por unidade da rede. E aí você tem algumas referências para você comparar e analisar, né? E se você é de um outro segmento, você pode procurar lojas que são SA do seu segmento, para pelo menos você ter uma referência. Procura algumas unidades diferentes, né? Algumas
redes diferentes para você fazer o comparativo. E aí você analisa, evidentemente dentro do seu segmento, para você ter uma baliza, uma referência de como é que estão os seus números em termos de ticket médio, faturamento, venda por metro quadrado, valor médio do item vendido, né, venda à vista, venda a prazo, muitas delas têm financeira também, cartão próprio, tal, e ali vai te dar alguma indicação de como é a venda quando ela faz nesse instrumento financeiro próprio. Enfim, são balizas que vão capacitando para que você consiga sair desse arrozinho com feijão muito básico e você não consegue competir, porque vai muito no olho, não se organiza, não tem estratégia, não sabe fazer um planejamento, mapear seus indicadores, ter foco para que você consiga de fato competir com excelência e otimizar os seus resultados e expandir os seus negócios. Quando você cresce, é tudo de bom. Quando você cresce, você gera emprego, você distribui renda, você ajuda a construir o mercado, porque só existe mercado se tiver pessoas com renda, não é? A gente sabe, eu bato muito nesse ponto, quando a gente olha para o PIB, o que é o PIB, o Produto Interno Bruto, não é? A soma de todas as riquezas que o país produz. 64% do PIB é consumo das famílias. Então, você só vai ter consumo das famílias se você tiver gente com renda, não é? Então, quando a gente olha a base do consumo das famílias, é o tripé, né? Emprego, renda e crédito, capacidade dessa pessoa consumir ainda, ou ela tem emprego e com isso ela tem uma renda própria garantida, né? Ou uma renda porque ela é um investidor, ela é um empreendedor, então ela tem renda, apesar de não ser empregado, ou ela tem crédito, ela consegue comprar um apartamento porque ela acha uma financeira, um banco que vai financiar esse apartamento, ela consegue comprar o apartamento, pagar as prestações, ou ela compra um carro, ou seja, essas compras de maior volume, né? Você tem um agente financeiro, ou no crédito do varejo, o cartão de crédito, o crediário, que são instrumentos que você implementa para você facilitar exatamente dentro desse tripé, emprego, renda e crédito, para você alavancar consumo. Quando você alavanca consumo, você movimenta toda a cadeia produtiva. É incrível isso, mas a indústria ela só vai ser movimentada se o varejo, né? A indústria só tem duas maneiras de vender, ou no mercado interno ou externo. Né? Então, ou o varejo de outros países aí vão consumir, alavancar essa indústria, ou quando a gente olha para o mercado interno, é o consumo das famílias. Quando a loja vende, não adianta a indústria produzir se o varejo não colocar isso na mão do cliente final, não é verdade? Então, quando a loja coloca o produto na mão do cliente final, você dispara, você aciona toda a cadeia produtiva. E aí, se a indústria produz, ela movimenta os seus fornecedores de matéria-prima, não é? Toda a cadeia movimentada, as transportadoras, os agentes financeiros, tudo isso é movimentado, né? O marketing, porque elas precisam divulgar isso. Então você vê que você movimenta toda a cadeia quando você consegue ser bem sucedido ali na ponta. Então, como é importante para a máquina como um todo, você ser bem sucedido. Então, o resultado dessa prosperidade, ela vem ali, começa lá na ponta, não é? Por isso, a importância de um varejo hoje bem administrado, de um empresário consciente, mais técnico, sabendo competir, utilizando os instrumentos que estão hoje à disposição. Não justifica mais hoje o empresário com a informação disponível como essa aqui agora, através da internet, que é absolutamente de graça, você não paga nada a não ser tempo, né, de sentar na frente de um computador, de um celular e assistir, né, um vídeo desse e entender e colocar em prática. E se você quiser se aprofundar, você também tem instrumentos, como eu costumo lembrar para o empresário. O empresário, eu olho para uma loja, tem lá 500, 600, 1 milhão investido ali, e aí na capacitação, nos instrumentos que vão capacitar tanto o empresário quanto todo o time, não faz o investimento. Eu digo assim, olha que loucura, você arrisca todo esse patrimônio para não se capacitar, não faz sentido. Não é? Sendo que o segredo de uma boa gestão é conhecimento. É como eu costumo, um bordão que eu sempre estou batendo. Né? A diferença entre o sucesso e o fracasso é a gestão. Né? Uma gestão de qualidade alavanca os resultados. Tanto que você olha lojas no mesmo segmento, você vê empresário crescendo, expandindo, abrindo filiais, tendo uma renda melhorada, uma vida pessoal melhorada, e você olha para outros em sacrifício, fechando, quebrando, se endividando todo, né? No mesmo mercado, no mesmo momento. Então não é o mercado, porque se fosse o mercado, seriam todos. Não é? Mas se você tem gente crescendo, gente faturando, gente equilibrada, gente expandindo os negócios, é porque é perfeitamente possível. A diferença está onde? Na capacidade de administração, de gerar os resultados. Então, resumindo, até onde eu posso crescer? Até onde a sua organização e a sua competência permitir.
Gostou da resposta? Então é isso. E se você quiser se aprofundar mais, acesse a minha plataforma falandodeloja.com.br, analise o Exclusive e assine. Ali é vitalício e você tem todas as informações que você precisa. Dá uma olhada lá, não te custa nada olhar. E faça a seguinte reflexão: quanto que você tem investido e quanto que vale a pena você investir em conhecimento, ainda com esse diferencial, investimento que você faz uma única vez e você fica com acesso vitalício. Não é verdade? Então é isso. Eu espero você na minha plataforma. Um grande abraço, te vejo por aí, sucesso!